Olá, no programa de hoje você vai acompanhar como é possível emagrecer após o bypass intestinal sem deixar de comer à vontade. Confira ainda o que o humorista Dedé Santana tem a dizer sobre essa cirurgia. Entenda a relação entre obesidade e genética. E confira ainda as dicas do quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. Com tantas cirurgias de redução de peso, fica até difícil escolher qual o procedimento mais adequado. Agora, na entrevista com o Dr. Lazarotto, você vai conhecer o bypass intestinal, um procedimento que permite emagrecer sem restrições alimentares. O Dr. José Lazarotto é o criador da técnica bypass, que é uma variante do Y de Roux. Essa técnica é utilizada no emagrecimento dos pacientes e ele realiza essa cirurgia há mais de 30 anos. Vamos saber agora como ela funciona. Por que esse tipo de cirurgia, essa variante do Y de Roux, é mais fisiológica para o paciente? Veja bem, vamos analisar aqui, neste desenho, o aparelho digestivo normal. Vemos aqui o estômago, que faz o bolo alimentar, observe bem aqui. O alimento do estômago passa para o intestino delgado, esse fininho aqui é o que realmente engorda. De lá até o final é onde a pessoa ganha peso ou perde peso. E finalmente, aqui no final, o intestino grosso, onde a pessoa vai apenas eliminar o excesso de alimento que não foi absorvido. Observe bem, o que nós fazemos? Se o estômago não engorda, apenas faz o bolo alimentar. Se é o intestino que vai fazer perder peso, o que nós temos de atuar aonde? É onde vai perder peso, que é apenas no intestino delgado. Observe o outro desenho aqui, que é um Y, observe bem, uma variante do Y de Roux, em que uma parte do alimento segue o mesmo caminho que fazia antes, em menor quantidade, e a pessoa, um outro caminho que segue reto para o intestino grosso, fazendo com isso a pessoa perca peso. Só é muito importante um detalhe: para que a pessoa perca peso, é indispensável a ingestão de água. Por que água? A água que vai dar velocidade neste alimento, para que em vez de seguir o mesmo trajeto que era antes, o caminho antigo, passe pelo esse atalho, que nada mais é, nada menos do que um ladrão, fazendo com que, indo por este atalho, a pessoa perca peso. Doutor, toda cirurgia, ela tem suas regras, né? O bypass intestinal, por exemplo, que é o variante do Y de Roux, quais são as regras? O que o paciente tem que fazer para alcançar o resultado desejado após a cirurgia? Olha, quem tem intenções de operar, usando a técnica de Lazarotto, que é uma variante do Y de Roux, em que o intestino tem dois caminhos, né? É como se fosse um Y. Tem de seguir 3 regras. Primeiro, tem de tomar água junto com o alimento. A água que faz emagrecer. Muita água emagrece, como eu falei. Água normal diminui o emagrecimento, estaciona. E se tomar pouca água, a pessoa vai ganhar peso. Segunda regra, tem de comer primeiro verduras e legumes. Haverá pergunta, por que verduras e legumes? As verduras e legumes são de mais difícil digestão e de mais difícil absorção. Então ela tem de seguir um caminho no intestino delgado mais lento, para que absorva todos os nutrientes contidos naquelas verduras e nos legumes. E a terceira regra, tem de mastigar bem a comida. Por quê? Veja bem, quem não mastiga bem a comida pode ter alguns castigos indesejáveis. Primeiro, pode ter gases com mau cheiro, porque não mastigou bem a comida. O alimento não foi bem mastigado, de mais difícil digestão, há um processo de putrefação no intestino grosso e com isso a pessoa tem mau cheiro nas fezes. Pode, eventualmente, ter espinha no rosto e no corpo ou alguma pequena queda de cabelo. Por quê? Por absorção insuficiente dos nutrientes quando não mastiga bem a comida. Por isso que é indispensável mastigar bem os alimentos.
não consegue emagrecer seguindo dietas ou fazendo exercícios, costuma dizer que a culpa é da genética. Você vai descobrir agora se isso é verdade na entrevista com o geneticista Salmo Raskin. Confira. A obesidade genética é aquela onde há um determinismo genético predispondo realmente a pessoa a ter obesidade, ou seja, era uma pessoa que não deveria ter a obesidade, mas o DNA dela carrega ela para a obesidade. Então, a obesidade monogênica é aquela que é determinada por uma alteração em um único gene. Nós temos 30 mil genes no nosso material genético e em algumas situações bem raras, a obesidade é determinada por uma alteração no único pontinho. Basta a alteração naquele ponto e a pessoa tem uma grande tendência para a obesidade. Por sorte, essas são situações muito raras. Já a obesidade poligênica é muito mais comum e ela é determinada pela interação entre vários genes, daí o nome poligênica. Essa é mais comum e que a gente menos conhece. Há cerca de 11 a 12 anos, começou a haver uma explosão no conhecimento desses genes relacionados à obesidade, porque as técnicas de genética começaram a permitir que esses genes fossem descobertos, a partir basicamente de 2001. E hoje nós podemos dizer que nós já conhecemos com segurança cerca de 30 genes relacionados à obesidade. Mas, lembre-se, nós temos no nosso material genético 30 mil genes e nós não sabemos quantos desses estão predispondo uma pessoa à obesidade. 30 nós já sabemos, mas será que daqui a 10 anos nós não saberemos que são 300 e hoje nós só sabemos 30? Então essa é uma questão muito importante para que a gente possa compreender que houve um avanço importante, porém nós ainda não conhecemos nem a principal parcela genética da obesidade. Alguns pesquisadores acham que esses 30 genes representam 1,5% da genética da obesidade. Então, houve um avanço, o caminho está aberto, a direção é clara para nós da genética, como estudar esses genes, mas nós ainda conhecemos muito pouco. Se a pessoa quiser saber se ela tem uma predisposição genética para a obesidade, ainda não existe um teste útil para ela. Em alguns lugares tem alguns testes surgindo e sendo oferecidos para isso, mas esses testes não têm ainda utilidade, porque no melhor dos testes nós poderíamos testar esses 30 genes e não saberíamos que fatia da obesidade isso está representando. E, portanto, hoje os testes para a predisposição genética à obesidade não têm o mínimo sentido de serem oferecidos. É muito precipitado ainda. O humorista Dedé Santana precisava emagrecer, mas tinha medo de uma cirurgia bariátrica. Acompanhe na entrevista a técnica que ele escolheu para viver com mais saúde. Eu estou aqui com o Dedé Santana, que vai contar pra gente como é que foi a sua luta contra a obesidade e de que forma ele conseguiu superar esse problema. Menina, eu estava olhando aqui Portugal, me lembrando de quando eu estive em Portugal, que maravilha, sabe? Eu adorei ir para Portugal, sabe? Mas teve um probleminha lá em Portugal, né? Que eu adorei, nós ficamos lá 4 anos, primeiríssimo lugar de audiência lá em Portugal. Foi tão maravilhoso ir em Portugal, por um lado. Por outro lado, para mim foi um pouco chato. Pelo seguinte, porque Portugal, eu acho que é um dos lugares que se come melhor no mundo. A comida é boa demais, tem uns docinhos, tem uns negocinhos. E lá eu comecei a engordar. E isso aí me deu problema. Eu tenho até fotos assim, tenho até foto com uma atriz portuguesa muito famosa lá no teatro, Didi, e aí ali eu comecei a ver, quando eu vi a foto eu fiquei horrorizado. Eu estava com uma barriga enorme naquela foto. Você lembra do seu peso na época, mais ou menos, Dedé? Olha, eu engordei tanto que eu estava com quase 110, 109 quilos, mas estava enorme mesmo, né? Aí comecei a assistir os programas, eu vi que eu estava com dificuldade para andar, eu caía, demorava para levantar. Falei, meu Deus do céu, isso aí vai me prejudicar no meu trabalho, né? Aí eu fiquei num desespero muito grande.
Aí que eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí eu vi falar em cirurgia do estômago, aí ao mesmo tempo eu vi a notícia, morreu um que se operou do estômago, outro que não sei o quê. Aí eu já estava desistindo quando eu encontrei uma colega que a filha dele, a filha dessa colega tinha quase 200 e poucos quilos, né? E ela me mostrou as fotos dela antes e depois. Ela falou, eu tenho médico para você, que é o Dr. Lazarotto. Aí foi quando eu me comuniquei com o Lazarotto, aí ficamos conversando. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma maneira que não é, você não vai operar estômago. Eu não vou mexer no seu estômago. Eu falei, mas doutor, aí fica quase impossível, né? Porque se o meu estômago, se eu não vai mexer, vai ficar do mesmo tamanho, eu vou continuar comendo igual. E eu gosto muito de doce e tal. Ele falou, não, é porque eu faço um desvio do intestino. Até tem um nome técnico, né? Isso é o bypass intestinal. Ele falou, você vai ter que fazer isso. E daqui a pouco você vai saber como a vida do Dedé Santana mudou após a cirurgia. E se você quiser participar ou anunciar no nosso programa, é só entrar em contato com a nossa produção ou enviar um e-mail para programa@obesidademdestaque.com.br. E agora você continua acompanhando a entrevista com o Dr. Lazarotto sobre o bypass intestinal. O bypass variante do Y de Roux é uma técnica reversível ou não? Se nós analisarmos, observe bem este quadro que tem todas as cirurgias. Veja aqui, essa cirurgia corta e elimina o estômago. Esta outra corta, elimina o estômago. Esta outra corta, isola o intestino. Veja bem, esta outra aqui não. Ela apenas faz um desvio, um atalho inteligente no intestino. Qual delas é 100% reversível? É o bypass em Y de Roux. Por quê? Não se corta nada. É só desfazer esta pequena anastomose e volta ao normal, o que não acontece com as outras cirurgias. Existe uma vantagem nessa cirurgia também, doutor, que é a cirurgia plástica, que é realizada também no mesmo dia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como é que funciona. A plástica de abdômen, na verdade, não seria uma plástica estética, uma cirurgia ascensional, não estética, para tirar aquele excesso de barriga que ninguém gosta de ter, mas é opcional. Ele retira aquele excesso de gordura que ninguém gosta e, com isso, a incisão, em vez de ficar no meio do abdômen, que daí nunca mais vai sair aquela cicatriz, ela fica embaixo das peças íntimas, ficando muito mais estética. A pessoa pode ir a uma praia, pode usar uma sunga, que não vai aparecer essa cicatriz. Diferente de se cortar longitudinalmente, em que a barriga fica totalmente ali, e com isto, se porventura cortar longitudinalmente, uma pessoa muito obesa, não consegue o cirurgião fazer uma sutura correta dentro e há um índice de complicação de 25% de hérnias. O que não ocorre se cortar aquele excesso de tecido adiposo que dá para fazer uma sutura 100% fisiológica. Você está acima do peso e não sabe qual o primeiro passo para emagrecer? Então acesse já o nosso site obesidademdestaque.com.br. Lá você encontra as últimas novidades e técnicas para emagrecer com saúde. E agora fique com as dicas do quadro O Consultor. Olá, meu nome é Helder Mello, sou consultor. Eu quero agradecer os inúmeros e-mails que vieram de todas as partes do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Muito obrigado, continue escrevendo para o programa. Hoje eu quero falar de doenças associadas ao excesso de peso. Diabetes. Sabe que o maior problema na diabetes porque ela é uma doença silenciosa. Então eu quero lhe recomendar o seguinte: você tem teu plano de saúde, vai lá, peça uma bateria de exames. Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou fazer prevenção, e quando vem a doença já está instalada. Então eu quero recomendar você, em primeiro lugar, a usar o seu plano de saúde, fazer um check-up. Em qualquer suspeita, vá a um endocrinologista.
Aliás, falando em diabetes, você sabia que os pacientes que têm excesso de peso e que perdem este excesso de peso, inclusive fazendo cirurgia bariátrica, eles têm a diminuição dos efeitos secundários? Por exemplo, os pacientes fizeram redução de peso através de cirurgia bariátrica, a diabetes diminui muito ou muda de grau. Os processos relacionados às cardiopatias, né? Como o esforço que o coração tem que fazer para manter todo aquele peso, também melhora. Então eu quero te motivar a perder peso, a ter saúde, ficar saudável. E nisto eu recomendo a técnica Bypass intestinal, uma cirurgia em evolução do Dr. Lazaroto e Souza e de sua equipe, que trará a você uma qualidade de vida superior às outras técnicas, porque você pode continuar comendo com alegria. E você leva de plus que diminuirão todas essas doenças secundárias. Entre em contato com a equipe do Dr. Lazaroto, porque nesses 30 anos que eu tenho de experiência no mercado de saúde, oriundo da indústria farmacêutica e como consultor, este cirurgião eu recomendo. E agora você fica com mais uma parte da entrevista com o geneticista Salmo Raskin. Você vai descobrir se a genética pode ajudar no tratamento da obesidade e se a alimentação da mãe pode influenciar no peso da criança. É uma área que está evoluindo muito. Nós chamamos essa área de farmacogenômica. Esse palavrão bonito, né? É uma nova área que surgiu com o projeto Genoma Humano. Com o projeto Genoma Humano, a gente tem agora a capacidade de estudar o material genético da pessoa e a gente sabe que as pessoas aceitam ou rejeitam, melhor ou pior, tanto medicamentos quanto alimentos de acordo com o seu material genético. Então, é uma área muito promissora, mas eu entendo que ela ainda está iniciando. Eu acredito nos frutos dela. Eu acho que no futuro breve será possível oferecer, por exemplo, testes para ver que tipo de alimentos a pessoa tem mais capacidade para metabolizar e outros que ela tem menos capacidade de metabolizar, mas ainda acho que com o conhecimento atual esses testes são um pouco prematuros. Então, nos últimos 5 anos começou a ter muitos artigos científicos e pesquisas científicas mostrando que há uma relação bem direta entre o sobrepeso da mãe, principalmente na gestação, e ou seja, o ganho de peso na gestação e o peso da criança. Parece que existem interações até ao nível genético entre elas que aumentam sim essa possibilidade. Então hoje a gente já está mudando um pouco a visão sobre isso e os obstetras cada vez têm sido mais cuidadosos e rigorosos na alimentação das grávidas, já pensando que a obesidade é um problema que começa na criança e não no adulto. E se a gente tratar isso com seriedade desde o início lá na infância, nós vamos reduzir as taxas de sobrepeso de maneira muito importante. Eu, como geneticista, queria deixar essa orientação e essa mensagem final que, por sorte nossa, a genética não é tão determinante na obesidade quanto muitas pessoas pensam. O meio ambiente, as tuas atitudes vão ser muito mais importantes do que a tua genética. Não ponha a culpa na tua genética. Olhe para dentro de si, veja que as tuas atitudes podem fazer uma diferença muito grande e até podem modular a tua genética. Tenha coragem, tenha força de vontade e mude o teu estilo de vida, que a genética vai ficar em segundo plano e você vai perder peso, vai ter mais anos de vida e com mais qualidade. E o Dedé Santana conseguiu emagrecer com saúde após o bypass intestinal. Assista agora a continuação da entrevista e descubra como a vida dele mudou. Quando eu vim fazer, fui a Curitiba, fazendo a consulta com ele, e eu falei assim, doutor, quando que eu posso operar mais rápido? Ele falou, olha, tem uma preparação aí de uns 2, 3 dias, 4 dias, você pode operar. Eu falei, olha, não vou falar para ninguém. Eu vou ficar aqui fazendo essa preparação. Tem uma preparação de respiração, é uma besteira que se assopra e tal. Aí eu fiz essa preparação e eu falei, eu vou
vou dormir? Ele falou, não, eu vou te operar acordado, você vai estar acordado. E não vai doer, doutor. Ai, que bem. Não dói nada. Ele falou, não vai doer nada. Você vai... Aí eu, operando, acordado, eu falei, poxa, não avisei a minha mulher. Ele falou, avisa agora. E aí eu peguei o celular, liguei para ela. E a Cristiane falou, Cristiane, tudo bem? Cara, o que houve? Você não me deu notícia 2 dias e tal? Eu falei, não, estou em Curitiba. Ela falou, eu sei que você está em Curitiba, mas você não me disse nada. Onde é que eu estou agora? Estou operando. Como operando? Você é maluco? Não, eu estou operando com o doutor Lazarotto, aqui fazendo um desvio de intestino, mas já operou? Eu falei, não já operei, eu estou operando agora. E está falando comigo no telefone? Eu estou falando com você no telefone. E foi assim, ela ficou assustada e tal. Ela falou, estou aí amanhã. Eu falei, tudo bem, pode vir, que eu já estou operado, né? Aí quando ela chegou, eu já estava operado, já estava, por sinal, um hospital que tem todo o recurso, né? Eu estava conversando com o Lazarotto e tal, mas estava olhando tudo, né? Sabe como é artista? Ele sempre é meio descansou. Descendente de mineiro, né, meio desconfiado, eu fui olhar tudo, aí vi o conforto do apartamento, o conforto dos banheiros, o equipamento, né? Ele opera sempre com um cirurgião, como é? Cardíaco do lado, anestesista, quer dizer, a coisa é muito bem feita, muito certinha. A minha alegria já foi... Logo depois que eu me operei, com 10 dias, eles foram me pesar, eu já estava com 4 quilos e pouco, já menos, né, do peso. E aí, quando eu cheguei lá, nos 15 dias, eu já estava bem mais magro. Então, eu tive 2 alegrias, foi entrar na churrascaria comer minha sobremesa e tal, que eu gosto tal, de comer essas coisas. E quando eu cheguei em casa, foi a minha grande surpresa. Eu fui botar as minhas roupas e as minhas roupas não davam. Eu botava a calça, tinha que dobrar. Eu tive que comprar a calça nova, roupa nova, as camisas ficaram enormes, caindo. Eu não acreditava, falei, não é possível que está acontecendo isso, né? O que você diria para aquelas pessoas que estão precisando emagrecer, já fizeram dietas, tomaram remédios, cansaram já de fazer exercícios físicos e não tiveram resultado, mas elas têm medo de dar esse primeiro passo, na verdade, para fazer uma cirurgia? O que você diria para elas? Se a pessoa quer emagrecer comendo de tudo, eu não conheço outra técnica, só do doutor Lazarotto mesmo. Aí eu recomendo. E ele mesmo sabe, ele examina a pessoa, eles são todos especialistas, ele trabalha com gente muito boa. E se a pessoa não tiver que operar dessa maneira, eu tenho certeza que o doutor Lazarotto não vai deixar, vai dizer, não, acho bom você não se operar assim, ou fazer assim, ou fazer assado. Mas eu recomendo o doutor Lazarotto para quem gosta de comer. Se você gosta de comer, vem com o doutor Lazarotto, que é bom demais. Quem já fez uma cirurgia de obesidade e não ficou feliz com o resultado, pode reverter o procedimento e escolher uma outra técnica. O Dr. Lazarotto explica agora como isso é possível. E quem já fez uma cirurgia para redução de peso através de outra técnica, é possível reverter e fazer o bypass variante do Y de Roux? Nós operamos muitos pacientes que já fizeram a cirurgia do estômago e não estão felizes. Umas porque voltaram a engordar, porque segundo o Dr. Bruno Zilberstein, do Hospital de Clínica de São Paulo, 65% dos pacientes operados do estômago voltam a ganhar peso. Então, muitos pacientes voltam a ganhar peso e não conseguem comer normalmente. Então, estão infelizes. Nós revertemos essa cirurgia e outros pacientes, pelo contrário, pelo fato de não comerem normal, emagrecem demais, falta vitamina, dá descalcificação óssea, faltam sais minerais. Então, nos procuram. Nós operamos recentemente uma moça com 32 quilos, que ela estava infeliz porque não conseguia comer, estava com falta de vitamina, cálcio, magnésio. Nós revertemos essa cirurgia, desfizemos a cirurgia do estômago e fizemos a cirurgia do
bypass variante do YDRU, e com isso a pessoa voltou a comer normal e absorver os minerais e nutrientes necessários. Como nós já citamos aqui, o senhor é o criador dessa técnica bypass, que é uma variante do YDRU, e realiza essa cirurgia há mais de 30 anos. Outros médicos, outros profissionais aprenderam com o senhor, também realizam no Brasil ou não, doutor? Quem diz que faz a cirurgia de Lazaroto tem que tomar muito cuidado, que no Brasil todo, só um médico que iniciou o estágio e terminou o estágio, mas muitos médicos no Brasil dizem que fizeram estágio 1, 2, 3, 4 anos comigo. Isto não é verdade, que nós só vamos ensinar via universidade e com determinações explícitas do Conselho de Medicina. Eu queria que o senhor dissesse alguma coisa, desse um conselho para essas pessoas que estão pensando em fazer uma cirurgia ou de repente não sabem o que fazer para perder peso. Você que tem uma pessoa obesa, ou é você, o seu pai, sua mãe, seu filho, um amigo, e que deseja perder peso, tem de seguir algumas regras. Primeiro, tem de ir ao seu médico de família, aquele que você confia, que você acredita. Vai te orientar a alimentação, atividade física. Se não resolver o problema da obesidade, esse seu médico amigo vai encaminhar para o médico nutrólogo ou endocrinologista e vai te dar atividade física, medicamentos, dieta, todas as orientações para perder peso. Se mesmo assim você não conseguiu perder peso, aí deve procurar médicos que fazem cirurgia de obesidade. Eu digo médicos, não um médico. Vários médicos, que operam o estômago, que operam o intestino de uma técnica, que operam o YDRU de outra técnica. O YDRU tem várias técnicas, né? São vários tipos de técnicas que é YDRU. Então, vários médicos. Mas não fique só nisso. Peça aos médicos o nome de 8, 9, 10 pacientes que eles operaram. Converse com esses pacientes como eles estão, para depois escolher qual o médico e qual a técnica que você deve escolher. Que às vezes, pelo fato de se empolgar aí no primeiro médico que viu, é um caminho de fácil ida, mas de dolorosa volta. E chegamos ao final de mais um programa. Se você ficou com alguma dúvida, deseja rever alguma reportagem ou sugerir algum tema, é só entrar em contato com a nossa produção ou acessar a nossa página na internet. Curta também o nosso perfil no Facebook, siga a gente no Twitter ou ainda conheça o nosso canal no YouTube. Uma ótima semana para você e até o próximo domingo.